Começa agora. 93Cast. 93Cast. É isso aí, estamos no ar. Mais uma edição 93Cast. Minha amiga Gislaine já está do meu lado aqui. Gislaine, boa tarde. Boa tarde, Graziano. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos assiste aí da internet. Uma alegria muito grande estar aqui completando o nosso episódio de número 70, Graziano. Exatamente, 70. E hoje nós estamos encerrando, inclusive, a nossa temporada, terceira temporada, 70 entrevistas, 70 episódios. E a gente quer agradecer muito aí essa nossa audiência, né, Gislaine? Com certeza. Exatamente. E não poderíamos celebrar, né, de forma melhor, trazendo hoje um momento especial que Formiga vai viver esse final de semana. Exatamente. Como é que é? 72º Padre Formiguense, Gislaine? Exatamente. É muita história, é muita bênção para uma cidade só. Com certeza. Vamos receber o nosso diácono Eliseu. Seja bem-vindo, diácono. Obrigado, Graziano. Obrigado, Gislaine. Estamos aí à disposição da Igreja, de Cristo e de vocês hoje. Que legal, rapaz. Olha, 72º, é isso mesmo? 72 padres aí, contando com o senhor, então, aí? Sim. Formando essa lista agora. 72 homens naturais de Formiga, seja qualquer canto que for. Eu mesmo sou lá de Padre Trindade, muitos sacerdotes dedicados à vida da igreja, chamados por Cristo a servir o povo de Deus. Muitas vezes não aqui, a maioria não serve aqui em Formiga, mas aonde Deus mandar a gente vai. Olha que coisa bonita, né, Graziano? Exatamente. E quem é Eliseu Ramos, fora da batina? Nossa, mãe. É um rapazinho que nasceu lá em Padre Trindade, aqui, comunidade rural de Formiga. Tenho 35 anos. Discerni a minha vocação a partir dos 15, quando eu fui chamado a primeira vez. Um ser humano, assim, muito agraciado. Meus pais estão vivos, meu irmão é muito querido, minha família é muito numerosa. Tenho 12 tios por parte de pai, 5 por parte de mãe. Família grande. Moramos na roça, eles moram na roça até hoje. Até hoje? Até hoje. Que maravilha, lá na comunidade de Padre Trindade. Muito feliz. E Deus escolhe aqueles que Ele quer mesmo, não adianta, né? Então, Ele quis chamar esse rapazinho lá em Padre Trindade e eu decidi responder sim e estou aqui hoje, depois de 12 anos nessa caminhada. Você estava com qual idade, mais 23. ou menos? 23 anos. 23 anos 23 quando você recebeu o anos. chamado? Quando eu decidi. Quando você decidiu. Quando eu tinha 15, eu comecei a suspeitar de que tinha alguma coisa a mais que Deus queria. É mesmo? E aí eu até conversei com um tio meu que é padre, o Padre Carlos Ramos, que não sei qual é o número, acho que é 58, 59 na lista. Olha, você tem um tio padre, Tem um tio então. padre, o Padre Carlos Ramos, também Que lá de legal. Padre Trindade. E ele disse assim, acho que está um pouco novo, vai rezar um pouco mais. 15 anos. E eu acabei ficando 8 anos fora ainda. Depois entrei na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos. Que legal, rapaz. Que bacana. Cuidam da matriz aqui. E aí me tornei homem assim, no sentido de ser humano mais pleno no decorrer desse processo. Então, aquele jovem, aquele rapaz que achava que sabia muito, descobriu que a vida é bem mais complexa do que a gente imagina. E como dentro do foi seminário. esse momento? Teve medo? Teve algum ali indecisão que falou, opa, não sei se eu vou, se eu fico, se eu corro? Teve. Bom, quando eu discerni ir para o seminário, eu tive que fazer um discernimento entre namorar, casar, né? Sim. E ir para o seminário. Então, quando eu terminei o meu namoro, na verdade, eu tive que escolher. Foi para ir para o seminário. Inclusive, foi a justificativa que eu tive. Olha, minha querida, eu vou seguir minha vida em outros rumos, em outros campos. Olha, agora. que bacana. E aí, já tinha uma caminhada antes do seminário, já tinha uma caminhada na igreja, fui ministro da palavra, aprendi a tocar violão para cantar nas missas, para ajudar Olha, a comunidade. que legal. Ajudava o coral Voz do Coração da Rosânia, que cantava sempre nos domingos, nas primeiras sextas de cada mês. E foi no decorrer dessa caminhada de igreja que eu escolhi. Acho que eu me dedicar totalmente para Deus. Mas teve muito medo, viu, Gislaine? Muito mesmo. As dúvidas vinham no início, no meio e agora no fim também. Olha. Sempre teve. Porque quando se fala de para sempre, seja para alguém que vai se casar, seja para alguém que vai escolher uma profissão, vou ser médico, nossa, para sempre, vou ser padre, para sempre, sim.
o meu discernimento tocou mais forte agora nos últimos anos, nos 2 últimos anos. Inclusive, eu tive que pedir ajuda terapêutica para falar assim, olha, de fato é isso mesmo que eu quero. Pois o ser humano tem sempre um leque de opções, né? Diante de si. E escolher uma opção em tantas... E são quantos anos, padre, aliás, diácono, quase padre. Não podemos falar padre ainda, quase padre. São quantos anos de preparação, padre, que o senhor fez? 11, 12 geralmente, 13, alguns 15. Pois nós temos um seminário menor. Tem crianças do 9º ano que já podem discernir a sua vocação dentro do seminário, inclusive aqui do lado, em Lavras. Olha. Seminário deonista ali. Então, alguns fazem um percurso maior, 15 anos, 14, dependendo do ano em que eles entram. Primeiro do ensino médio, segundo, 9º ano. E pode durar mais tempo. No meu caso, eu sou vocação adulta. Entrei com 23 anos, fiz meus processos já como adulto, 12 anos. Uma caminhada longa. Sim. Cada ano, cada percurso, uma etapa diferente. Posso até falar para vocês aqui, porque é bem tranquilo. Quando se entra no seminário, a gente faz uma etapa chamada propedêutico, iniciação. A gente é inserido na vida religiosa, os costumes, a boa educação, aquilo que é próprio de um padre. E aí temos um formador por nossa conta. Eu fiz essa etapa em São Paulo. Me tiraram do mato e me colocaram na capital. Pronto. Nossa. Primeiro ano já choque total. Já foi um impacto. Depois, os formadores me acharam com cara de missionário e eu fiz 3 anos de filosofia em São Luís do Maranhão. Já foi para a primeira missão. Se tornou estudo e missão ao mesmo tempo. Um choque de cultura, um choque de costumes, um choque de hábitos. E lá eu aprendi muito. Um povo muito bom de trabalhar. Fiz a minha filosofia lá, expandi o pensamento. E depois a gente dá uma recolhida. Postulantado. É a iniciação à vida religiosa mais séria. Toca nas humanidades. O nosso formador era o padre Ronaldo Neri, e ele sempre dizia, para se ser um padre de Deus, é preciso ser tão humano quanto divino. Então, as fragilidades têm que vir à tona para serem olhadas, para serem curadas, e depois se tornarem linha de frente para ajudar as outras pessoas. Então, o postulantado é incrível. Depois, um ano de noviciado, que eu fiz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 2019, no meu caso, da minha turma também. Esse ano é totalmente canônico, romano. 365 dias rezando tudo o que um religioso tem que fazer. Às vezes acordávamos 6 horas da manhã, rezávamos as orações, rezávamos a missa, tomávamos café em silêncio. Às 9 tínhamos formação, às 11h30 recreio, rezávamos uma oração do meio-dia, almoçávamos, quebrava-se o silêncio, trabalhávamos 1h30 da tarde até 4h30, 5 horas, rezávamos às 6, jantávamos, rezávamos depois o terço ou uma outra oração e dormíamos 365 dias. Olha. Noviciado, a vida de noviço. Por isso tem até aquela piadinha do noviço rebelde, né? Porque as regras são mais rígidas nesse período. Então a gente não pode sair muito, tem que estar sempre perto do mestre. E depois deste ano a gente é coroado com os primeiros votos. Os votos de pobreza, castidade e obediência. A gente recebe eles numa cerimônia pública, onde nossos pais, os nossos amigos estão presentes. Meus pais viajaram para Santa Catarina nesse percurso. E a gente vai trabalhar. É o tirocínio que a gente fala. Fiz 2 anos em Terra Boa, no Paraná. O meu estágio pastoral e formativo. Eu fui formador junto com 2 padres lá em Terra Boa. Fiz uma experiência de dedicação. Aí a missão tem um alvo, tem um objetivo. E depois disso, a gente é retirado do trabalho e volta a ser estudante. 4 anos de teologia lá no nosso convento, na Faculdade Deoniana, em Taubaté, que eu encerrei faz 2 semanas. Estou esperando já a ordenação, mas tinha muita coisa de faculdade para terminar ainda. Olha. Então, os 12 anos tem muito conteúdo, tem muito que aprender, mas ao mesmo tempo tem muita história, muita memória, muita amizade construída nesse tempo. É bonito, Graziano. Olha para você ver o brilho que o diácono está transmitindo, esse sorriso, essa leveza, essa felicidade de ter encontrado o caminho. Exato. Né? O discernimento é para isso. Eu acredito que todos esses anos, os 12, seja 11, quem fez, seja 13, 15, tem uma missão de tornar feliz aquele que foi escolhido. E a gente sabe, Deus não escolhe os melhores, Ele forma ao longo do processo. Então,
Nossa, no meu caso, eu tenho que agradecer muito. Foi muita oportunidade doada, foi muita oportunidade oferecida para a gente crescer no estudo, na humanidade e na vida espiritual. Nossa. E muitos ficam no meio do caminho, né, Padre? Muitos ficam no meio do caminho. Tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É questão de missão, de vocação, né? Nós éramos 22 quando entramos no propedêutico lá em São Paulo. Tanto é que nem coube todo mundo na casa. Olha. Foram alguns para a cidade de São Luís do Maranhão. Foram 2 para lá. A gente ficou 2 em casa e 2 foram... 20 em São Paulo e 2 foram para São Luís do Maranhão. Nós vamos ordenar agora em 8. Somos 8. Os remanescentes que sobraram desse percurso. E tá tudo bem. Inclusive, você esteve em Goiás esse final de semana? Tive em Goiás esse final de semana, na ordenação do Padre André, da minha turma. Da sua turma? Da minha turma. Todos os períodos de formação juntos, exceto a filosofia, que ele continuou em Taubaté e eu fui para São Luís. Inclusive, os períodos de discernimento, os encontros vocacionais foram juntos. Padre André, padre. Estive no outro final de semana na cidade de Barroso, Minas. Padre Igor também ficou padre lá, foi ordenado por Dom Dirceu. E na próxima final de semana serei eu. Ainda tem mais um. Tem mais um ainda? O diácono Maicon será ordenado em Itaporanga, São Paulo. Olha. Nossa turma. Ainda depois tem mais um em maio, que é o diácono Lucas, que vai ser ordenado em Gurupi, no Tocantins. A minha turma, não sei como conseguiu, tem um de cada canto do Brasil. Mineiro é só o senhor? Mineiro e esse de Barroso. O de Barroso também. Tem mais um, de Minduri. Foi ordenado em outubro. Padre Eliseu, que vai estar na minha ordenação como cerimoniário, inclusive, ajudando nas funções litúrgicas. Diácono, e como que foi ali dar a notícia que você seria vocacionado à vida religiosa? Como que em casa? Muito difícil. Sua família, seus amigos, sua namorada? Muito difícil. Gasta uma semana para terminar. O meu pai não acreditava. Ele disse, isso aí é fogo de palha, vai passar logo. A minha mãe não aceitou. Foram 5 anos de depressão profunda. Pois, na questão espiritual, é lindo rezar pelas vocações, maravilhoso. Mas saiu dentro de casa. Então ela falou assim, na família dos outros seria ótimo, fácil de entender. Mas tocou na humanidade dela. E ela sentiu-se assim, não sei como, mas muito fragilizada. Pois um filho está saindo de casa, né? Você tem mais irmãos? Tem mais um irmão, que já tinha saído de casa. Já muito leve, tranquilo, bateu asas rápido para trabalhar mesmo. E eu ajudava mais minha mãe em casa. Então eu lembro direitinho da cena. Eu estava capinando um canteiro lá na porta da sala, tirando uns matos de umas flores lá. E pensando na minha vida ali, fazendo meu discernimento, já tinha avisado a ela que eu ia para o seminário. Ela se debruçou na janela e disse assim, por que você? Por que tem que ser você? Nossa. É uma pergunta que um filho não tem como responder para a mãe. Sim. Só, tipo assim, né? Deixa eu ir, deixa eu fazer a experiência, mas... não sei falar como mãe, mas imagino que seja uma dor misturada com alegria. Passado esse tempo inicial, ela compreendeu e hoje ela está junto comigo ali. Inclusive, está ajudando. Hoje é maior orgulho. Está ajudando na... Com Exato. certeza. Está orgulhosa ali, reza. Sempre me puxa para baixo, nem tanto o céu, meu filho desce do salto. É um ser humano que vai ser ordenado sacerdote. Calma, não cria muita expectativa, não deixa criarem muita expectativa, pois todo ser humano está passível de erro. E para a gente causar escândalo hoje, qualquer coisa, principalmente falando de vida religiosa, é muito fácil. Nesse mundo que a gente está vivendo, assim, de muita liquidez, de muita facilidade, assim. Ser padre é um desafio. Remar contra a maré. Essa pergunta veio muitas vezes na minha cabeça. Meu Deus, quem vai me dar força para dar conta? Só Deus mesmo. Pois, de fato, é uma luta. Gislene, o padre e o quase padre Eliseu, ele é tão focado, ficou tão focado nesse tempo que nem rede social ele tem. É verdade. E eu falei, não, padre, a partir de agora tem que ter a rede social. Tem que conhecer. É um meio de evangelização. É um meio de evangelização. Exatamente. Mas a gente imagina realmente devido ao tempo, né? Devido ao dedicação tempo. total aos estudos, né, padre? Exato. A maioria dos meus colegas consegue conciliar. Eu acho meio complicado, pois rede social demanda tempo. Sim, aí, beleza, elegi as prioridades, estudo, vocação. Pretendo fazer. O meu pároco já pediu para o dono, pro responsável pela PASCOM, Pastoral da Comunicação, lá de Varginha, onde eu vou trabalhar, para falar comigo assim, olha, fala fazer um Instagram logo. Para ficar mais fácil de conhecerem o padre que está vindo para cá. Já fui transferido para Varginha, inclusive. Então o seu primeiro trabalho exatamente, vai ser em Varginha, padre? Paróquia Divino Espírito Santo, em Varginha.
Muito feliz por isso. Então a programação agora, como é que é então? Nesse sábado é a ordenação. Exatamente. Depois o senhor descansa, tem um período de descanso aqui na cidade, por exemplo? Sim, posso ficar com os meus pais. Já organizei a minha agenda, vou ter que estar lá dia 16 de janeiro para ser apresentado, acolhido pela comunidade. E no dia 17 o bispo será empossado na Diocese de Campanha. Lá está com sede vacante, não tem bispo por enquanto. Olha, já foi nomeado, mas vai ser empossado no dia 17. A partir do dia 18 é luta, é suor, sangue e lágrimas. Que bacana, padre. Que bacana. Mas seria ordenado sábado, domingo a primeira missa será celebrada aqui na Matriz São Vicente Ferrer, às 9h30. E na segunda eu já começo a trabalhar assim. Os padres pedirem alguma celebração, eu pretendo celebrar nas comunidades por onde eu passei. Tem muita gente conhecida, muitos amigos, muitos familiares nas comunidades aqui em Formiga mesmo, nas paróquias. E aí pretendo celebrar com eles as primícias sacerdotais, as primeiras missas de mim como padre já, meu Deus. Diácono, e como é ser padre nesse mundo tão acelerado? É uma vai descobrir ainda, né? Na verdade. É verdade. Como diácono, já estou vendo assim que tem que dar tem que ser o freio para muitas opções. É muito fácil a gente cair no ativismo. Sim. Até como padre, como diácono, como Sim. religioso mesmo. Muitas funções, muitas atividades e não bate as duas coisas. Vida espiritual é dedicação total. Então, sem oração, o padre não dá conta. Sem vida espiritual, ele não consegue. Ele vai se sentir um empresário ou um funcionário do sagrado. E pode dar muito errado problema isso. Depois. Pode dar muito errado isso. Então, primeiro é eu me concentrar no sentido de não tem espaço para ansiedades, pois quem faz o trabalho é Deus. São dois tempos. O nosso tempo é Cronos, é tempo de relógio. O tempo de Deus é Kairos, é kairótico. No sentido, é tempo da graça. Então, ele faz a graça acontecer. E, inclusive, o lema da minha ordenação, dar-vos-ei um novo coração, é uma inserção nesse tempo. Um novo coração sacerdotal para compreender como pode um ser humano ajudar outros seres humanos a se inserir nesse tempo de Deus, tempo da graça. Precisa de um coração novo. Precisa de um coração menos ansioso, menos ativista, menos empresarial e mais espiritual. Não que nós não queremos algum tipo de lucro com a vida espiritual. Sim, mas é um lucro diferenciado. Então, os tesouros do céu. O que fazer na terra pedir dos tesouros do céu? É melhor sentar e olhar Deus fazer a sua graça. No final de tudo, é o mistério dele fazendo a graça acontecer. Eu só disse sim. Muito bonito esse foco, né, Graziano? A gente vê que já vem aí com uma proposta diferente, né? Exato. Dentro desse ministério, dentro dessa vocação, porque eu até me assustei de não ter rede social, né? Isso aí demonstra a sua determinação, o seu foco, o seu compromisso. E ao Isso é muito bonito. E ao mesmo tempo, a necessidade de me adequar aos novos tempos. Exato. Sim. O Papa tem Sem Twitter, pressa. o Papa tem Instagram, o Francisco tinha, Leão tem. Então, é um modo novo de evangelizar. Então, eu vou ter que me reinventar. Sim. Mas a gente entende que o senhor estava nesse estado Exato. de preparação, né? Exato. O senhor quis se entregar inteiramente, né? Se preparar, e agora não, agora está formado, né, padre? Exato. Agora a gente vai... Né? A formação permanente exige outras coisas agora, Exatamente. inclusive Isso. uma A nova... rede social, Exato. né? Que é Meu Deus, necessário. não vou prometer nada. E aí, você já tem algum sonho, algo que, né, tá no seu coração para logo que assumir essa nova caminhada, né? Já começar a estruturar? O Senhor envia pistas de ação. Quando o provincial, o padre Eli Lobato dos Santos, o nosso responsável, que está coordenando a nossa vida nessa vida religiosa, me disse, você vai para a paróquia Divino Espírito Santo, ele disse, tem um povo te esperando. Tem um grupo de gente te esperando, e são os jovens. Você vai fazer um trabalho novo no para os jovens. Padre novo para os jovens. Dá uma ajudada, lá já tem 4 padres, inclusive. O padre Zé Luiz Gouveia, que trabalhou muitos anos aqui, é o pároco lá. Nosso saudoso. Foi agraciado por ser vigário dele. Inclusive, ele vai ter uma participação especial na minha ordenação. Ele vai me vestir com as vestes sacerdotais, porque ele que fez assim, vai para o seminário.
vai pro seminário. Sempre chamando atenção, batia no ombro, dava um cutuque, dava um empurrão, até que eu aceitei o chute e fui. Ele tentou fazer isso comigo. O Matheus falou não, eu também. Segurou firme, né? Ele, na primeira ligação, na primeira conversa nossa, ele já disse, olha, tem um público aqui que te espera. A paróquia toda espera. Sim. Um padre novo, mas os jovens estão sedentos de Deus. Então, usa a linguagem, usa o ministério, faz sua parte, faz seu trabalho em função de todos. Mas faz a sua rede social, faz padre. Faz suas redes sociais. Cria seu Instagram. Exatamente. Sai, larga o Facebook antigo que não serve mais, não tem jeito. E aí é o campo de ação. Mas lá toda a paróquia está muito envolvida, né? A cidade de Varginha tem muita fé. Então está todo mundo esperando obras novas para os tempos novos. Padre, a gente iniciou a nossa conversa dizendo que Formiga é uma cidade abençoada, né? O senhor, então, 72 padres contando com o senhor. Mas atualmente as coisas não é assim, né? A gente vem conversando, a gente tá conversando e que esse momento que nós vamos viver agora da sua ordenação nesse sábado, não temos previsão agora para os próximos anos, né? Verdade. Temos agora recentemente o nosso querido Matheus aqui da paróquia, né? São Vicente Ferre, que foi agora para o seminário o ano passado e, se Deus quiser, vai se tornar um padre, mas até então não tem outro, né? Não. Deoniano, não. Tem um vácuo. Assim, geralmente a gente tinha duas. Quando eu lembro quando o padre Harden esteve aqui com vocês esse tempo atrás, que foi ordenado, foram uma ordenação dupla. O Túlio e o Harden juntos, os dois padres. Herculano e Dom Wagner foram ordenados juntos. Tinha esse costume de ter muitas vocações. Diferente agora, ficam mais escassas, mais raras, e o cultivo no processo é mais difícil. Eu fui formador, falei para vocês, e chega-se para nós hoje uma humanidade ferida, sabe? Os jovens mais medrosos, com mais receio. Então, o cultivo no processo é muito complicado. Então, é preciso rezar para que entrem e para que perseverem. Então, vamos ter um vácuo aí de 10 anos, mais ou menos. Salvo engano, o Juan vai ser ordenado em 2027. Seminarista da Diocese de Luz. Diocese de Luz. Exato. Não sei em qual paróquia ele será ordenado ainda, mas deoniano, que era a tradição de ter sempre, no máximo, 1 ano de diferença, assim. Muitos, agora vai dar um vácuo bem grande. Bem grande. Não, acho que não significa que Formiga parou de rezar. Eu acredito que seja um complexo maior, seja uma questão maior. Faz parte da crise de vocações no mundo, faz parte da dificuldade de perseverança, mas principalmente da estrutura humana. Quem são os nossos jovens? Isso me faz pensar... As mudanças, né? Também dos tempos. Sim, me faz pensar e faz pensar nos formadores. Como acolher e como cultivar as vocações de forma que não se sintam com medo, não tenham nada, nenhuma dúvida de que vale a pena. Uma das melhores coisas é o nosso testemunho. Então, eu estou aqui para falar que vale a pena com a vida. Então, como é que eu posso fazer? Eu dou a minha vida para que os outros saibam que vale a pena também. E nós estamos enxergando isso, né, Gislaine? Com certeza. Esse desejo, esse amor que o senhor está transmitindo para nós, pessoal que está nos assistindo aí, é notório ver essa sua alegria de se tornar um padre. Acho que vale isso se torna um exemplo aí para os nossos jovens. É o que eu acredito. Se a gente pensar assim, formas de ação, o que fazer, o que não fazer, nós vamos entrar num checklist empresarial. E vamos cumprir tarefas, né, nesse sentido. Vamos ter um bom produto, mas que não toca. Vai estar bonito, mas não vai ter sentimento, emoção, verdade. Acho que o testemunho convence e arrasta nesse sentido. Então, eu peço que Deus me dê a graça de cumprir esse propósito. Assim, nossa, então, como atrair novas vocações? Sendo feliz no ministério que eu escolhi. Olha, muito bonito, porque, na verdade, essa escassez, né, a gente logo sente. Paróquias, graças a Deus, né, a gente está falando que Formiga é agraciada. Sim. Mas quantas cidades, né, que não tem missa todo final de semana, sim, né? Porque já sente essa privatização, né?
Infelizmente. Sim. O catolicismo, a vida cristã se torna uma em muitas opções, né? Sim. E aí a gente começa a perder adeptos, perder fiéis, assim, por falta de noção, de transparência, né? O que é ser cristão? É dar a vida uns pelos outros. O padre dá pelo povo todo, dá a vida como um bom pastor, mas dentro de casa a gente faz a mesma coisa. Acho que a família também é um lugar bonito de cultivo vocacional. Pais que têm consciência do que estão vivendo, que são cristãos mesmo, são católicos de verdade. Isso sem preconceito, sabe? No sentido assim, não estamos disputando com outras religiões, somos irmãos nossos de fés diferentes, mas o cristão tem que se distinguir de tudo, por causa daquilo que professa. A fé cristã é muito pesada, muito profunda, assim, no sentido. Não é um fardo, porque é leve de ser carregado, mas é muito profunda. Então, se o cristão fala que é e não vive, a gente entra em crise. Todo mundo. Todos. Incrível. Todos que fazem parte. Diácono, qual deve ser hoje o maior compromisso de um padre atualmente? O maior compromisso de um padre é ser fiel ao que prometeu. Os votos, pobreza, castidade e obediência, a oração que faz sempre, reza pela igreja e com a igreja, celebra a Eucaristia e dá testemunho de um Cristo que deu a vida. Então, eu acho que o que ele pode fazer de melhor para o mundo hoje é viver aquilo que ele é. Pois esse processo que a gente falava agora de discernimento, ele se chama, na verdade, configuração. Configuração é tomar a figura de alguém e torná-la sua. Pego o modelo de Cristo e faço meu. Então, eu me torno crucificado, mas também ressuscitado com ele. Então, se o padre tiver noção disso, Graziano já faz um grande serviço para o mundo inteiro. Difícil quando a gente sabe que ele se diz ser, mas não vive como, ou não se configura. Então, eu acho que o que o padre pode fazer hoje é se tornar aquilo que ele já é, pelo processo, pelo tanto discernimento que fez. Que bacana, Diácono. E quando você olha assim para aquele menino lá atrás de 15 anos, para a Trindade, né? Sim. Como é se ver lá atrás? E o que você diria hoje para esse menino? Nossa, confia no processo. Ele não acreditava que daria certo. Usou incrivelmente, humanamente falando agora, usou a vocação para poder entender de fora a vida familiar. Sabe, adolescente é assim, né? Sim. Adolescente quer bater a porta na cara dos pais e quer dar um jeito de ser independente logo. Então, a vocação me ajudou a entender o que era o mistério da vida familiar. Então, hoje eu amo meus pais assim com muito mais convicção do que aquele tempo. Pois eu saí da ilha e eu consigo enxergar todo o mistério que estava envolvido. As dúvidas, as incompreensões, as falas, as chamadas de atenção daquele tempo, para mim, eram, na verdade, podas, né? Hoje, olhando para trás, olha, querido Eliseuzinho de 15 anos, presta atenção nesse processo que lá na frente você vai compreender. Abaixa sua bola um pouquinho. De adolescente, confia em Deus, você não se diz tão cristão, confia em Deus, vai nessa fé aí. No início, eu tive que entender essas coisas. Falei assim, nossa, o que eu tinha na minha família já era tudo que hoje eu almejo. Olha. Incrível. E é preciso sair desse mundinho para olhar de fora e compreender. Isso acontece naturalmente nas nossas vidas, né? Quando a gente sai de casa, sai para casar, sai para ser independente, a gente volta depois com muito gosto. Que saudade da comida da minha mãe, que saudade do abraço do meu pai, que saudade desses momentos assim tão simples, como cantava o Padre Zezinho, né? Que vontade de sentar com meu pai, tocar viola, cantando em Utopia. Mas saindo de casa, a gente compreende que lá já tinha tudo que precisava. Eu digo para esse Eliseu, olha, aproveita que você está em casa ainda. Muito bem. E como o senhor se sente, padre, diácono, às vésperas aí da sua ordenação? Como é que está seu coração? Eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz antes. E o meu lema de ordenação é dar-vos-ei um novo coração. Eu preciso de um novo. Já não aguenta mais, não. Nos 12 anos, os meus colegas me lembram sempre de mim por causa da ansiedade. Está sempre antecipado, chega cedo, faz as coisas antes, trabalhos de faculdade faz semanas antes, meses antes, se prepara assim. Então, o coração não vai aguentando, não. Senhor, dá-me um novo coração, pois o coração que eu preciso é para dar conta de uma vida sacerdotal.
total. Então, eu estou às vésperas, confiante, preparando tudo, os últimos detalhes. Liga para um, pede ajuda para outro, organiza uma coisa, faz convitinhos, entra em contato com pessoas, conversa com o bispo. Estava em Goiás, assim, quase prestes a entrar na primeira missa do André. O Dom José Aristeu me respondeu uma mensagem. Tá tudo certo, documentação ok, se prepara bem essa semana. Confiante no processo. Tem muita gente envolvida nessa vocação. Ai de mim se eu achar que foi só eu que consegui um mérito. Nossa, ele vai se ordenar. Meu Deus, tem muita gente envolvida. Desde a oração inicial, desde o povo que reza por mim desde sempre, mas também nesse período agora de preparação. A comunidade, né? A sua comunidade engajada, né? Se preparando, né? Fazendo missas, terços, orações, muitos leilões. Festividades para arrecadar, porque é necessário, né? Exatamente. Colocando o padre Lucas Vidal, lá da Paróquia São Geraldo, doido. O padre Felipe aqui preocupado. Mas vai dar tudo certo. O meu coração está aqui dentro. Eu preciso de uma renovação. Tá aguentando mais não, né, padre? Senhor, chega logo 27 de dezembro. Ô, diácono, lá no seminário, né, nas suas caminhadas, nunca te confundiram com o padre Adriano Zundona? Já. É sério isso? Sério, né? É verdade. Ainda ontem me disseram. É verdade. Lá em Goiás. Sim, parece um pouco. Ele é da Canção Nova, bom pregador. Um pouco, a gente vinha conversando muito. no carro. Parece bem, né? A gente vinha conversando no carro. Eu conheci ele em 2014. Olha. Nós fizemos a comparação ali. Naquele tempo era um pouquinho mais magro, não parecia tanto. Ele não tinha barba. Agora hoje eu vejo fotos. Quem é bacana. quem? Eu acho que ele é um pouco mais alto que eu. Só esse diferencial. Muito legal. Espero que vocês, né, encontrem aí na caminhada e façam muitos projetos juntos. Ele é um referencial. De jovens, Ontem ainda me inclusive. disse... Eu estava assistindo com uma amiga minha, voltando para Formiga, até Ribeirão Preto. Ela me mostrou o vídeo onde ele narra a sua conversão. Um jovem que tinha uma vida totalmente desregrada, de repente, começa a assistir as pregações do padre Marcelo Rossi, ouvir as suas canções, converte-se a si mesmo e a sua família. Eu falei, meu Usuário Deus de droga, hein? Usuário de drogas. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Transformou um Liseu, um bichinho do mato, num projeto de padre. Padre, nessa preparação aí, foram muitos momentos que o senhor teve vontade de desistir, assim, diante dos desafios, Os né? desafios sempre existiram. Eu sei deles direitinho porque foram marcantes. Nos primeiros anos, eu lembro que parecia que eu estava andando sobre nuvens. Tinha deixado a minha realidade aqui, nossa, tudo para mim era novidade. Então, os 4, 5 primeiros anos foram muito tranquilos, assim, de aproveitar o processo, de estudar muito filosofia, de viver a preparação para a vida religiosa. No postulantado, eu tive uma crise. Justamente naquela fase onde as humanidades vêm à tona, onde os sentimentos, onde os nossos sonhos e desejos vêm à tona. Eu pensei assim, será que eu estou no lugar certo? Sabe como eu discerni? Com a ajuda de uma irmã que reza por mim, minha madrinha de oração, irmã Maria Elizabeth da Trindade, do Carmelo de Divinópolis, por cartas. Se hoje tem WhatsApp, naquele tempo a gente usava cartas, e era 2018. Eu perguntei a ela se essa crise vocacional que eu estava tendo era natural, o que ela diria para mim, e tendo em vista as minhas ansiedades, os meus outros sonhos, as minhas outras opções, como eu deveria proceder, sendo que eu queria uma congregação mais rígida, tipo uma vida enclausurada. Eu desejei quase entrar para os carmelitas descalços, assim, era a minha opção. Isso foi em 2018 agora? 2018, exatamente. E ela me respondeu assim, se esta moção do seu coração for verdadeira e for real, o Carmelo dos Carmelitas Descalços está aberto para você. Mas te conhecendo, fica no lugar onde você está e reza. Olha. A gente tinha um contato bonito por cartas, de partilha mesmo, ela rezando por mim, eu rezando por ela. E ela mostrou que me conhecia. Te conhecendo, senta na tua vida espiritual, vive o teu processo e aguenta. É só vontade de fugir da dor. É simplesmente vontade de fugir dos desafios. E aí, nesse momento, eu fiquei, permaneci. Depois, a última foi agora, na teologia, quando eu fui assumir o diaconato. A humanidade bateu na porta, veio à tona, o medo
de não dar conta do ministério diaconal, que é o primeiro passo no sacramento da ordem, né? É o primeiro grau do sacramento da ordem. Ele é do serviço, eu já vivo ele como diácono. É o grau da caridade, do serviço, da proclamação da palavra, do serviço aos irmãos, da caridade, nesse sentido. Eu fiz, nossa, bem pesado, assim, será que eu tenho capacidade humana, espiritual para assumir isso? Então veio à tona a crise, até comecei a passar mal do estômago, porque as humanidades vêm à tona, né? O medo se manifesta de diversas formas. Sim. Então a dúvida se tornou somatização. E aí eu tive que lidar, nesse caso, nenhum problema com relação a isso, pedir ajuda terapêutica. E, nossa, com a doutora Aline Duque, que foi a minha terapeuta lá em Taubaté mesmo, eu voltei para o meu centro de novo. Um ser humano pedindo a graça de Deus. Quem é o Eliseu? Um homem agraciado por Deus para servir outros. E essas dúvidas da vida acontecem com todos nós, né, Todos padre? nós. E o que fazer nessa hora, quando talvez a pessoa que está nos assistindo nesse momento está passando por situações assim nesse sentido também da vida? Seria procurar ajuda? Sim, nesse sentido. Com relação à nossa fé, ajuda espiritual, às vezes a simples confissão, a simples não, o grande ministério da reconciliação com Deus já resolve muita coisa. Se você olhar para você como um ser humano que é necessitado da graça, decadente por natureza, já ajuda muito, já resolve muito, 50% das questões que a gente tem. Se olhar assim como dependente de Deus mesmo, né, sou necessitado. Por outro lado, não ter medo de pedir qualquer tipo de ajuda. Família ajuda, amigo ajuda, alguém que te ouça, alguém que seja capaz de te compreender sem te julgar, sem te colocar, pisar em você, né, nesse sentido. Inclusive, nenhum problema, ajuda terapêutica mesmo, médica. Pois todos os seres humanos hoje vivemos num mundo que estimula, fomenta a ansiedade. Ou a baixa estima de si, ou a ansiedade, a vontade de ser grande demais e não dar conta, ver que é frágil. Então, com certeza, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo. Se você acha que dá conta, talvez esse seja o seu maior problema. O Eliseu de hoje já falou para o menino lá de Patrindade. Sim. E o que você diria para o padre daqui a, vamos falar, uma semana? Que já... 5 dias. Meu Deus do céu. Conversando comigo no sábado. Exatamente. Eu acho que haverá muita lágrima falando nesse dia. Valeu a pena. Pois valeu a pena, exatamente. Pois valeu a pena. Acredito que... Eu fico pensando, nas ordenações dos meus colegas que eu participei, muitas vezes eu me emocionei pensando na minha. Pois cenas se repetirão. Ver a igreja cheia de amigos, de familiares, ver todo o mistério voltado para a pessoa. Meu Deus, não é possível que seja eu o alvo disso tudo. Nesse sentido, assim, sem ser mérito, sem se chamar atenção, mas está todo mundo aqui para poder ver a graça de Deus cobrir um ser humano com a sua força, com a sua proteção, para o benefício de todos. Então, ai de mim se eu achar que é tudo mérito meu, que é gratificação minha. Pois o que me fez me emocionar nas outras ordenações é, de fato, todo mundo está participando de um processo que é espiritual. Deus escolheu para o bem dos seus. É como se Deus quisesse dar sempre pastores para o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, é um dia para realmente comemorar, né? Comemorar essa grande vitória, né? Porque, sim, como o senhor disse, não é fácil essa caminhada, né? De todos que começaram com o senhor aí, poucos... Sim, nem todos. Né? Nem todos. Então, ou seja, é motivo de muita alegria e comemoração. Sim, sim, sim. A família toda pensa nisso. Nossa, 12 anos com renúncias, participando de renúncias, de distâncias. Agora, não é que a gente vai ter o Eliseu dentro de casa de novo. Eles não pensam assim, já mandaram embora. Já desapegou, né? Já desapegaram o LX. E aí, o que aconteceu é que todo mundo agora participa das alegrias disso, né? Dos frutos. Ele deu conta de perseverar e nós perseveramos com ele. Muito bem. Muita gente fala assim, nossa, vou ter um primo, vou ter um tio, vou ter um parente padre, e aí já começa a sonhar junto. Não, e a família? Um chique espiritual. Não, mas a família dele é chique em dobro, né? Porque já tem um padre na família. Tem o Padre Ramos, que nunca imaginava que eu iria ser padre. Ele não imaginava? Na ordenação dele, depois na recepção, ele passou na minha mesa, estava com a minha namorada, com a minha ex-namorada, e falou assim, a próxima festa é a sua, né? Eu disse, claro, está tudo preparado.
Olha. Seguir a vida aí. Tá De repente vendo? Deus vira o jogo e apresenta uma outra realidade. Hoje ele tá onde? Padre Ramos está trabalhando em Taubaté, como Taubaté. formador. Formador e econômico da Casa de Filosofia. Uma etapa difícil também, viu? É. Muito difícil. Filosofia, o contato dos seminaristas com outros pensadores deixa os formadores doidinhos. Questionamentos que você nunca pensou em responder, eles trazem para você ali. Que bacana. Diácono, então vamos para o convite oficial? Perfeito. Eu trouxe o convite aqui para todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, pois é um momento de muita graça. Então, dia 27 de dezembro, 6 horas da tarde, no Santuário Santa Rita, um lugar que para mim tem muito, uma grande bagagem afetiva. Estaremos celebrando a ordenação, a minha Mostra pra ordenação gente aqui. sacerdotal, dia 27 de dezembro. Olha, que lindo. O meu lema é dar-vos-ei um novo coração, de Ezequiel 26:36. E o Dom José Aristeu, bispo da Diocese de Luz, é que vai ser o bispo ordenante. E eu estarei ali confiante na graça de Deus, com certeza. E no outro dia, 28 de dezembro, às 9h30 da manhã, estarei celebrando a minha primeira Eucaristia, minha primeira presidência eucarística na Matriz São Vicente Ferrer, onde fui batizado, crismado, primeira Eucaristia, e comecei a minha vida de fé. Foi ali que despertou tudo. Então, todos se sintam convidados. Se não der para ficar presentes lado a lado, pois, assim, né, 5 dias de antecedência é difícil marcar na agenda, mas se façam presentes em orações. E quem for, chegue cedo, viu? Chegue Exatamente. Cedo vai lotar. Vai ter muita gente lá. Tem os devotos de Santa Rita, Exatamente. tem os caminheiros da fé, tem a família, tem os amigos. Tem muita gente vindo prestigiar esse momento, graças a Deus. Que bacana. Estamos tudo apertados. Diácono, e aquela mensagem que o senhor poderia, né, deixar para aquele jovem que está nos assistindo, parou para ouvir aqui esse nosso podcast, uma mensagem especial que pode aí tocar o coração de cada um deles. Muito bem. Digo como disse para aquele Eliseu de 15 anos, depois de 23, confia na graça de Deus, pois ele é capaz de tomar um diamante não lapidado, tornar um diamante não lapidado numa grande obra, numa grande pedra preciosa, numa grande obra de Deus. Ou seja, não tenha medo de dizer o seu sim a Deus, seja onde for. Se for para servir a Deus no matrimônio, sirva. Se for para servir a Deus como solteiro, sirva. Mas não acredite que só apenas os sonhos humanos realizam um ser humano. É preciso ter uma vida espiritual. Então, eu acredito que se tem algum jovem desconfiado de que não consegue se realizar por suas próprias forças, é preciso confiar em Deus. Ele chama, ele convoca, ele faz um chamado que exige uma resposta, como dizia o Padre Zezinho, meu confrade de congregação. Acredite. Que linda. Muito bonito. Formigas se alegram, né? A gente não tem dúvida que a igreja se fortalece e que Deus derrama sua graça infinita, né? Trazendo aí a sua vocação, como a de número 72, na nossa graciosa cidade. E a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui hoje, Diácono, que para nós realmente é um motivo de muito orgulho, muita alegria, de festa, de celebração, né? E conte com as nossas orações, a nossa intercessão pela sua vocação, pelo seu ministério, aonde quer que o senhor esteja, né? Obrigado. E tamo junto. Eu que agradeço. Diácono, muito obrigado pela sua presença. Nós queremos desejar ao senhor aí que o senhor continue sendo realmente esse instrumento, né? Agora como padre, a partir de sábado. Sim. Tá? E que o senhor realmente continue ouvindo essa voz aí, esse chamado. E levando essa palavra do nosso Deus aí para todas as pessoas. Muito obrigado pelo convite aí, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Formiga se alegra, mas eu também me alegro de estar com vocês aqui e, acima de tudo, dando testemunho de que vale a pena seguir os passos de Cristo, ser de Deus. Muito bem, Graziano. Valeu, Gislaine, encerrando mais uma temporada. Nossa terceira temporada, breve aí a quarta temporada com muitas novidades e 70 entrevistas, hein? Muita coisa boa Foi passou bacana, por aqui. hein? Merece Inclusive, uma retrospectiva. Exatamente. Você que está aí nos assistindo agora essa entrevista, dá uma olhada aqui no nosso canal. Tem muitas entrevistas, muita gente bacana passou por aqui. Tem conteúdos incríveis. Vale a pena você acompanhar. Vai, Gislaine! Obrigada, Graziano. Obrigada, pessoal. Diácono, tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Você ouviu 93 Cast. 93 Cast.